Fala galera, beleza? Hoje eu tava dando uma lida aí sobre o caso Mérito, né? O MFII 11, Fundo Imobiliário, que foi suspenso pela CVM. E daí eu tava pensando, né, galera? É, esse fundo, eu acho que ele serve como uma grande lição. Porque assim, ó, eu vejo que a galera aí que tá começando a investir, galera que vem aí pro mundo dos fundos imobiliários, das ações também, a galera foca muito no yield, tá? E eu não vou dizer que nesse fundo não tenha lá investidores que saibam o que estão fazendo. Tem muito tubarão ali que os caras entraram porque realmente os caras acreditavam no fundo, os caras enxergavam uma possibilidade ali de rentabilizar legal, né? Só que tem uma grande parte de investidores aí, principalmente a galera que está mais iniciando, que eu acredito que a galera entrou nesse fundo por causa do yield, porque pagava bons dividendos. Tá? E baseado nisso, eu não vou nem falar do caso mérito aqui, né? Não vamos entrar no mérito da questão, literalmente. Mas eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de como a gente avalia o yield. Tá? Porque assim, ó, se eu vou investir num fundo imobiliário, tudo bem, a gente olha o yield, né? Realmente é uma das coisas é uma das primeiras coisas que a gente olha, é o yield. Mas o que eu vejo é o seguinte, qual que é o yield médio do mercado hoje? Se você for levantar aí a maioria dos fundos que compõem o IFIX, a média do yield é 0,7 ao mês, tá? Então assim, ó, se eu vou dar uma analisada lá num determinado fundo, eu abro, eu dou uma olhadinha no yield dele e eu vejo que esse fundo está pagando abaixo da média, vamos colocar assim que a margem aí é até 0,6, tá? Esse fundo está pagando menos que 0,6, está pagando 0,5, 0,4, opa, estado de alerta. Tem alguma coisa errada. Por que o cara está fora da média? Entendeu? Vamos analisar. Vamos ler o relatório, vamos pesquisar a respeito do fundo. Qual que é o problema? É uma crise no setor? É um problema de gestão? É um inquilino que está inadimplente? Alguma coisa tem para o fundo estar abaixo da média. Tá? Agora, outro exemplo que a gente tem é o fundo que ele está lá pagando 0,9. Pô, a mesma coisa, é 0,7 é a média. Aí o fundo está pagando 0,9, está pagando 1% ao mês, está pagando 1,1, pô. Liga o sinal de alerta. Alguma coisa errada tem, entendeu? Se a média é 0,7, o cara está pagando 0,9, 0,8, está acima da média, alguma coisa errada tem. Tem problema você investir nesse fundo? Não tem problema nenhum. Desde que você entenda o porquê que aquele fundo está acima da média. Tá? Ah, pô, eu dei uma olhada aqui nesse fundo, o cara tá pagando 1% ao mês. O mercado todo tá pagando 0,7, mas esse aqui tá pagando 1%. Interessante, né? Todo mundo quer um fundo que paga 1% ao mês na carteira, considerando a taxa de juros atual. Mas então eu vou ter que entender o porquê que esse cara está acima da média. Mesma forma, busco o relatório, vou ver o que está acontecendo. Tá? Porque assim, ó, no mercado, gente, como sempre se diz, não existe almoço grátis. Tá? E o que determina o yield de um fundo imobiliário, o quanto por cento ele vai pagar no mês, não é o próprio fundo, e sim o mercado que precifica aquele fundo, eleva a cotação daquele fundo, fazendo com que resulte num determinado yield. Então, um exemplo que eu dou aqui é assim, ó, imagine que você vá investir num... Vamos comparar dois fundos imobiliários, os dois tijolo logística, tá?
Os dois fundos estão sendo cotados na faixa de R$ 100 e estão pagando 70 centavos por mês. Tá? Isso vai me dar um yield de 0,7. Beleza, está dentro da média. Aí esses fundos vêm lá 3, 4, 5, 1 ano pagando certinho, 0,7. De repente, um desses fundos, sai um fato relevante lá, sai uma notícia que assusta um pouco o mercado. O que vai acontecer? O mercado ele pode pegar e tira a média desse fundo que estava sendo negociado a R$ 100 a cota, ele vai começar agora a ser negociado a 80 ou a R$ 70. Por quê? Porque o mercado se assustou com a notícia. Tá entendendo? O que vai acontecer se isso foi só uma notícia, gerou um alvoroço ali no mercado, mas na verdade na administração do fundo, na geração de renda não mudou nada? Se o fundo paga 70 centavos por mês e agora ele está sendo cotado a R$ 70, o yield desse fundo vai subir para 1% ao mês. Então veja que o que determinou esse 1% não é que o fundo teve um aumento no rendimento, e sim o mercado precificou esse yield, porque o mercado derrubou o valor da cota, fazendo com que o yield subisse para 1%. Tá? Então isso é essencial para você entender quando você quer investir em fundo imobiliário, porque o que vai gerar um yield não é a geração de renda do fundo em si, mas sim o mercado, de acordo com o quanto ele está precificando as cotas. Isso você tem que entender. Então, assim, quando eu vejo que um fundo está entregando, a média do mercado é 0,9, 0,7, tá? Aí tem um fundo que está entregando 1%, eu não posso pensar assim, por que os caras estão entregando 1%? Não. Por que o mercado precificou esse fundo ao ponto de ele gerar 1% de retorno? Tá entendendo? É o mercado que fez isso. Por que o mercado fez isso? Então agora eu vou estudar o relatório do fundo. Aí você pode dizer, mas pode acontecer de um fundo aumentar o rendimento? Pode. Imagine que a gente tem, voltando agora os dois exemplos lá. Eu tenho dois fundos de tijolo logístico. Os dois cotados a R$ 100, gerando 70 centavos por mês na cota. Dá 0,7 ao mês, tá? Aí, de repente, um desses fundos consegue renovar um contrato lá com o inquilino e dá um salto no faturamento. E agora ele não vai mais entregar 70 centavos por cota. Ele vai começar a entregar 90 centavos. Tá? O que vai acontecer com esse fundo? Instantaneamente. Ele entregou 90 centavos. Tá? Está sendo cotado a R$ 100. Esse fundo, de fato, ele vai começar a pagar 0,9 ao mês. Só que não vai demorar nada se o motivo que levou esse fundo a pagar 90 centavos por mês foi só isso que a gente colocou, entrou um inquilino melhor, está pagando melhor, não vai demorar nada, o mercado vai começar a entrar. O investidor vai chegar nesse fundo. Por quê? Porque não aconteceu nada demais, entendeu? Não tem nada de errado com o fundo e o fundo está pagando 0,9. Entendeu? O que motivou foi uma coisa boa, muito pelo contrário, nesse caso, o que levou o yield foi uma coisa boa. Então o mercado vai entrar nesse fundo e a cota não vai ficar em 100. A cota vai subir para 110, para 120 e daqui a pouco o que vai acontecer? Esse fundo vai voltar a pagar 0,7. Ele busca o equilíbrio do mercado. Entendeu? Então não existe almoço grátis. Tá todo mundo correndo atrás de yield e o cara que ele paga um yield elevado, se o motivo for bom, o mercado rapidinho entra nesse fundo e derruba o yield para a média. Entendeu? Agora, quando o que acontece que o yield foi para cima, subiu para 0,9, subiu para 1%, se o motivo disso for o mercado ter derrubado a cotação no fundo, isso gerado por algum fato relevante, alguma notícia que não agradou o mercado, isso aí você tem que saber, entendeu? Antes de você se tornar cotista desse fundo, você tem que saber disso. Então, gente, a dica que eu dou é essa. Isso serve para ações também, né? Porque senão seria muito fácil, né?
todo mundo estaria rico. Eu vou lá, baixo faço o download lá de uma planilha com todos os fundos disponíveis na bolsa, filtro no Excel por yield, escolho os 10 melhores pagadores de yield e pronto, tô rico. Não é fácil assim, entendeu? Então, pode ser até que exista alguns fundos na bolsa que estejam pagando acima da média e que de fato sejam bons. Mas mesmo assim você tem que entender o porquê que ele está acima da média, tá? E eu diria assim, ó, é muito mais fácil você acertar. Se você não tem tempo para estudar, se você não tem paciência, se você não quer estudar, você quer chegar lá e escolher, então se você escolher fundos que estão na média, é muito mais fácil você acertar um chute do que você chegar e, sem saber o que está fazendo, escolher os fundos que estão lá com 0,9%, 1%, que estão bem acima da média, tá? Então a dica que eu dou hoje aqui, gente, é essa. Se você for pelo yield, tenta entender o porquê que está fora da média, tá? Aí depois que você entendeu, aí você vai tomar uma decisão mais consciente se investe ou não naquele fundo, tá? Por esse vídeo é isso. Abraço.